Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente que começa esse programa falando da importância, né, do recrutamento de pessoas, né, no momento que a gente tem aí 2 dígitos, né, de desempregados, aí, né, 14 milhões, perto de 15 milhões de pessoas já desempregadas, e isso formalmente, né? Se você for contar o mercado informal, você vai somar muitas pessoas aí, e a gente precisa pensar nisso e pensar também como abraçar melhor as oportunidades que aparecem, né? E para conversar sobre isso, a gente está recebendo a doutora Juliana Carvalho, psicóloga, trabalha com recrutamento há muito tempo, né? mais de 10 anos, 14 anos trabalhando com recrutamento, e eu acho que é fundamental a gente pensar nisso e pensar que a gente pode, sim, ter um caminho um pouquinho mais seguro, né, com relação a esse campo da empregabilidade. Juliana, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, né, porque nesse momento que a gente está vivendo, nada melhor do que a gente pensar um pouquinho como é que a gente pode melhorar a nossa figura pessoal. Que eu lembro que quando eu trabalhava com vendas, uma das frases que tinha, a primeira coisa que você vende é a sua imagem, né? Então, verdade. Isso é muito importante e, assim, às vezes as pessoas não entendem isso, mas eu acho que as mulheres estão na frente desse campo, né? Mas é importante a gente passar esse recado e entender como é que a gente pode melhorar os nossos currículos, a nossa conversa, né, a nossa apresentação. Seja muito bem-vinda e desculpe por uma apresentação tão longa. Obrigada, Edson. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu acho que uma das minhas missões é isso, é trazer esse conhecimento, porque, como você falou, hoje a gente tem aí, né, 14 milhões, e eu vejo, às vezes, as pessoas muito perdidas, né, atirando, às vezes, currículo para todo lado, e talvez esse direcionamento, ele aumente melhor as chances, né, de uma recolocação. Então, como você falou, né, sobre essa questão de você, quais são como que você tinha que se apresentar, isso faz parte ali da elaboração do seu currículo e do mapeamento de onde você vai buscar essa oportunidade. O mundo mudou, então você tem que mudar também a forma de buscar essa recolocação, né? Exatamente. Juliana, a primeira coisa que eu queria te perguntar nessa entrevista é qual é a importância da imagem quando você... Hoje nós temos assim, a imagem física da apresentação para uma entrevista, que é a primeira porta de entrada, mas também as redes sociais, né? Falam muito da pessoa, né? E isso é uma realidade. Como é que a gente pensa nesse contexto da imagem hoje? É você trazer, Ederson, uma verdade sobre você, sobre quais são os seus objetivos, o que você está buscando, né? Trazer isso tanto no seu currículo quanto na sua apresentação pessoal, né? De acordo e alinhado com a sua área. Então, por exemplo, você vai trabalhar numa área que vende, vamos dizer, tintas, né? Você é uma pessoa que precisa gerar essa visibilidade do seu conhecimento em relação a vendas, né? E o Instagram, a sua parte pessoal, a sua parte profissional, você tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes a forma como você toma partido de algumas posições, né? Políticas, futebol, qualquer coisa que que venha prejudicar a sua apresentação como pessoa, né, no seu ambiente de trabalho, por exemplo, é importante você ter um cuidado. O que não quer dizer também que a sua, né, vida particular ela vai interferir, mas da forma talvez como você posicione, pode ser a forma que as empresas vão entender que é como você vai lidar com uma situação dentro da empresa, né? E hoje o diferencial está sendo isso, lidar com essas
com esses posicionamentos dentro da empresa? Essa é uma pergunta interessante, porque isso é uma questão... Pergunta, não, isso é uma questão interessante porque tem o sujeito hoje monitorado, ele pode ir de encontro ideologicamente contra a postura, às vezes não da empresa, mas daquela pessoa que comanda a empresa. Isso é determinante numa contratação? Eu acho fundamental. Inclusive, em meus processos seletivos, o que eu faço mapeamento, primeira coisa que eu faço mapeamento é da liderança. Sabe? Antigamente o modelo de RH era como? Você recebe um plano ali de carreira, né? Onde que fala assim, ó, eu preciso da pessoa com habilidades tal, com as competências tais, né? Hoje, eu acredito que você tem que mapear a liderança. Ela vai ter características que são diferentes, às vezes, da empresa como um todo, na missão e valor dela. Então, por exemplo, o Ederson quer contratar um estagiário de jornalismo. Quem é o Ederson? Como ele se posiciona? Como ele é no ambiente de trabalho? Como que é? Claro que você respeita a metodologia da empresa, mas alinhado a isso vem as suas características. E hoje é fundamental você ser um funcionário que você busque ser, você ter seu diferencial, né? Você buscar o seu diferencial para você conseguir a competitividade do mercado. Então, vamos dizer que você quer um estagiário de comunicação. Qual que vai ser esse diferencial para ele poder trabalhar junto com você? E qual que é a sua metodologia de liderança para que essa conexão dê certo e você consiga entregar os resultados de forma assertiva? Entendeu, Ederson? Então, é por aí. É fundamental você mapear a liderança para você conseguir trazer uma assertividade na contratação, tanto para você que está contratando, para quem está sendo contratado, porque é uma via de mão dupla. Ô, Juliana, mas uma coisa que eu queria te perguntar, e voltando um pouquinho no início da conversa, que é a questão da apresentação. Que hoje nós temos, por exemplo, uma característica diversa assim, de pessoas, né? Esse campo da diversidade hoje é uma realidade, né? E eu queria ver com você, eu queria que você explicasse, por exemplo, qual tipo de aparência, vamos dizer assim, que não é mais padrão, né? Antigamente tinha um padrão, eu saía para procurar emprego em uma outra oportunidade, lá na década de 90, ali por ali, você saía, você tinha um padrão de vestimenta e tal. Hoje não mais, hoje você tem uma diversidade total. Vai depender muito do ramo que a pessoa vai atuar? Exato. E é uma das premissas, quando você está buscando uma recolocação, é investigar qual que é a sua área, o que você está buscando, as empresas, inclusive para poder se apresentar da forma que está alinhada àquela empresa. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar hoje a metodologia da Google, né? A Google, as pessoas trabalham de bermuda, elas têm jogos ali na hora do almoço, então a metodologia dela é diferenciada. Você vai trabalhar numa Chili Beans, né? Então, assim, eles já trazem aquelas pessoas já, né? Até tatuagens, que antigamente não era, né? Era uma coisa de preconceito. Então, hoje eles já querem as pessoas descoladas, com piercing, trazem esse público para poder fazer vendas. Então, isso é até importante você estudar, Ederson, para até a sua apresentação na entrevista, né? Você vai trabalhar num campo como coordenadora de vendas. Eu fiz muitos processos seletivos para a área de vendas que, às vezes, chegavam com as mulheres, por exemplo, chegavam com aqueles saltos enormes, aí o cliente já olha assim, será que vai conseguir rodar, né, campo, rodar loja, dirigir com esse salto? Então, isso é muito importante, vai depender de cada empresa, e isso é fundamental para você estudar, né, aonde você vai trabalhar, pensar como que aquela empresa ela busca, o que ela está querendo, né? E ainda existem os engravatados, né? Como antigamente ainda existem os engravatados, vai depender então de cada área, sim, tá? É necessário fazer esse estudo. E voltando também um pouco mais, existe essa coisa, não vamos falar investigação porque não é, mas é uma checagem, vamos dizer assim,
das redes mesmo, assim, o LinkedIn hoje é uma ferramenta de recolocação. Sim. O Instagram também né? O Facebook, para algumas informações também no direito é utilizado demais, né? Eu imagino que também na seleção também, na medida que a pessoa recebe ali o currículo, recebe aquela possibilidade de proposta, ela, de fato, ela receba ali, ela tenha uma checagem, vamos dizer assim, nesse contexto. É por aí, Juliana? Sim, veja bem, você vai ser selecionado por uma oportunidade e nós queremos saber qual que é o seu posicionamento, tanto no meio social como no meio corporativo. O LinkedIn, ele é a sua rede social profissional. Por isso é muito importante você estar ali. Nós vamos lá, sim, os recrutadores, eles olham, eles querem ver o que você se interessa, né, no que você tem de preferência profissional, quais são as empresas que você segue, como que você se coloca, se posiciona, né? Isso é muito importante para a gente alinhar junto com a entrevista que a gente fez com você, para saber se é realmente aquilo ali que você nos colocou. Então, a gente olha, assim, o LinkedIn, a gente verifica né, quais são as preferências, quais são as matérias que você curte, que você divulga, qual que é o seu posicionamento, a sua visibilidade, as pessoas que te indicam, né, Ederson? No LinkedIn hoje as pessoas elas indicam você para, né, elas fazem os comentários, e isso é muito importante, agrega muito valor ao seu currículo e à sua entrevista, né? O Instagram, ele vai mostrar o seu posicionamento social, como que é você no dia a dia, família. Então, você fala lá na entrevista que no final de semana, por exemplo, você gosta de mais ler e ver série. E aí chega lá no seu Instagram, tá, né? Várias saídas, várias viagens e tudo mais. Não, não que tenha algum problema, né? Mas você vai analisar, encontro com aquela vaga, o que é necessário. Tem gente que não abre mão do final de semana para ficar com a família. E tem gente, e tá tudo bem, mas às vezes a minha vaga vai pedir que você tenha disponibilidade no final de semana. Então, tudo que a gente pôde recolher de informações para ser mais assertivo, a gente consegue fazer tanto pelas redes quanto pelo currículo. Juliana, o que é uma das coisas importantes também que eu às vezes penso e trago né, para essa conversa também é a questão da interação com a tecnologia que o profissional tem que ter hoje, né? Antigamente você exigia muito, um Excel, alguma coisa assim, mas hoje não mais tão assim. A ideia é que ele tenha uma interatividade com o meio digital. Isso é uma realidade forte, uma realidade premente hoje para o mercado de trabalho. O sujeito que estiver fora dos contextos de inteligência artificial, que não entendeu o contexto, né? O contexto que tem, de novo, as redes sociais, né? O poder que tem uma marca de influenciar também as pessoas e tal, ele vai ter que estar inserido nesse contexto? Deve. O digital veio para ficar de forma avassaladora, né, Edson? Então, hoje, por exemplo, eu realizo processos seletivos por várias ferramentas. Então, você tem que, inclusive, buscando uma recolocação, você tem que conhecer, no mínimo, do Google Meet, o Teams, né? Então, às vezes, até pelo WhatsApp, a gente realiza processo seletivo. Então, hoje, todas as empresas, a pessoa ela tem que ter um mínimo de conhecimento do digital, né? Hoje, empresas de vendas, elas pedem que os seus candidatos, estejam nas redes sociais, façam venda pelas redes sociais, criem visibilidade. Dentro da empresa não é diferente, muita coisa vai ser informatizada, muita coisa digitalizada, então é fundamental. E existem vários cursos, até gratuitos, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Bradesco, são assim cursos que você consegue até pelo Instagram, você consegue se atualizar.
Então, o diferencial é você se capacitar, investigar, mapear aquela área que você está buscando e ver o que está tendo de novo no mercado naquela área, para você se capacitar e aumentar as suas chances. Então, é de vendas? Como vender pela internet? Quais são as plataformas que hoje existem? Se você vai para o administrativo, como que é feito os documentos? O pessoal da área da advocacia, hoje, o que achavam que nem era possível, eles estão fazendo audiências online, né? Então, você tem que aprender a lidar com vários aplicativos, reuniões, fazer gestão do seu tempo, né? Quando você está trabalhando home office, você também está inserido e saber fazer uma reunião online, entrevista online, né? Então, tudo que é do digital é necessário você buscar de recurso e de informação para você disparar aí na frente no mercado de trabalho. E as empresas? A gente está falando, por enquanto, das pessoas que oferecem a sua força de trabalho. Agora, e as empresas? Como é que as empresas... A gente está saindo de um modelo de empresa familiar, né? Para entrar para um modelo de empresa de negócios mesmo, né? Se as pessoas não se adequarem, se adaptarem, nós estamos vendo aí no mercado grandes empresas de outros momentos, né, que eram empresa familiar ou que tinham essa característica de empresa familiar, fechando as portas, vendendo para as grandes corporações porque não está dando conta, não quiseram entender do mercado de capitais, não busca CEOs para tomar conta de suas marcas. Como é que a gente pensa tudo isso? Porque o profissional que está vindo também, ele está vindo sendo forjado já no campo da inteligência artificial. Para aquelas pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, a gente tinha, em outros momentos, por exemplo, o Senai, que formava profissionais, vamos dizer assim, de saberes rígidos, né? Hoje, não mais. Hoje, as empresas, as escolas, né, trazem pessoas que estão... como dizia Bauman, né, com um conhecimento líquido, ele se adapta ao momento presente, vamos dizer assim, né, e não a perspectiva de futuro. Essas empresas, se elas não se adaptarem, elas também elas não vão conseguir ter sucesso, porque ela também precisa se adaptar a esse novo homem que está vindo, né, esse homem econômicos, né, que está vindo para o mercado. Como é que a gente pensa isso, Juliana? É verdade. As empresas hoje elas precisam evoluir junto, né? Inclusive nessa capacitação, porque são pessoas diferentes, cada um com a sua história aí pós-pandemia, inclusive, né? Eles é necessário olhar para cada indivíduo de forma humanizada, né? Não dá mais para colocar várias pessoas dentro de uma sala e vamos fazer um treinamento de motivação só. É necessário você avaliar cada indivíduo. Então, a empresa ela tem que dar esse olhar para o negócio dela, para o segmento dela e para essas pessoas que elas estão recebendo, sabe? E também encarar que existem várias formas de você fazer o seu empreendimento dar certo ou a sua empresa dar certo, de forma que ela precisa atualizar. Então, as pessoas que estão entrando, elas têm várias informações para contribuir, né? Não para poder fazer de forma que seja grupal. Então, é necessário abrir a cabeça para que tenha espaço também para isso, para tanta contribuição de quem está entrando, para a contribuição de quem está fazendo, né? Eu atendo empresas familiares e atendo grandes indústrias, né? E hoje, o profissional que vem, você vai avaliar habilidades e competências, ok, mas você também vai avaliar se ele está engajado com os valores daquela empresa e com os objetivos daquela empresa. Se ele vai agregar valor e não só cumprir horário de 8 às 18, sabe, Ederson? Então, as empresas também estão buscando esse profissional que agrega valor. E, em contrapartida, os funcionários também estão buscando empresas onde eles se sentem confortáveis e que eles possam fazer um diferencial, né?
para não ter nenhuma surpresa, né? Porque de repente vários cortes foram feitos, pessoas em cargos altos, cargos médios, cargos pequenos sofreram com esse desemprego. Alguns tiveram que se reinventar, outros não conseguiram ainda, e agora é saber migrar até para outras oportunidades similares. Tem sido um desafio para a psicologia, e com os empregados, com as pessoas que pleiteiam a vaga, sempre foi um desafio para a psicologia. Mas, para não mudar, né, mas para trazer essa ideia de mudança de conceitos para as empresas, né, para trabalhar essa ideia de empresa familiar, né, de empresa de ciências duras, vamos dizer, de conhecimentos duros, né? É difícil porque a pessoa, às vezes, ela pensa, pô, deu certo até aqui fazendo do meu jeito, por que eu tenho que mudar, né? Verdade. Vai precisar de muita psicologia ainda para poder fazer isso acontecer, Juliana? Vai. Eu vejo mais na questão, sabe, do que eles. Por exemplo, hoje você entra numa empresa, você tem 5 funcionários. Essa empresa nem sempre vai ter ali os 5 funcionários. Ó, nós estamos numa instabilidade ainda, né? Então, nem todo mundo está vacinado, não podemos voltar ainda. Então, às vezes, uma pessoa vai ter que cobrir a outra. Se uma pessoa ficar doente, algum parente, essa pessoa vai sair. Então, aquela questão de você só ter conhecimento na sua área não dá mais. Você vai ter que contribuir tendo conhecimento de outras áreas também, para poder fazer fluir. Porque também é a realidade de algumas empresas, né? Não poder estar sempre substituindo, estar sempre contratando ou desligando. Então, é necessário ter essa visão maior de que você não pode ficar só na sua área. E que você tem outras habilidades, você tem outras competências, você tem outras características que você pode contribuir e até trabalhar. Às vezes eu faço mentoria de currículo e tem pessoas que falam, Juliana, mas eu sempre trabalhei só nisso, como que eu vou fazer para trabalhar em outra área? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa teve salão há muitos anos, né? Ela tinha 15 anos de salão. Falou, nossa, eu queria uma vaga nessa área aqui de gestão, mas eu nunca tive experiência nessa área. Eu falei, mas você não contratava? Contratava. Você não fazia planilha lá dos seus gastos? Então, você tinha um controle financeiro. Você não fazia treinamento das meninas que trabalhavam com você e tudo? Então, você está apta para o quesito da vaga. Então, você tem. E as outras, de acordo com a empresa, você vai aprender. Então, é necessário até abrir essa mente, fazer essa reflexão. E tem muita coisa nova que você pode fazer, tem muita coisa nova que você pode aprender. Mas é necessário estar disponível, né? E com essa mentalidade disponível, a mentalidade de crescimento, né, Elis? Tem um livro da Carolina Duque que é maravilhoso, que fala sobre mindset, né? E lá ela cita, por exemplo, Michael Jordan, que era um cara que era péssimo, mas virou um grande jogador. Então, assim, porque ele foi treinando. Tudo é a partir do treinamento. Então, você pode e você consegue, desde que você esteja alinhada com as suas expectativas, com os valores da empresa que você está buscando. Quando eu falo valor, Ederson, é se você se identifica. Nos meus processos seletivos, eu peço para os meus candidatos entrarem na empresa, verificar qual que é, onde que é, sabe? Como que ela foi, né, fundada, se aquilo ali está dentro da expectativa da pessoa, se aonde que ela vai trabalhar está confortável. Tudo isso antes de encaminhá-la até para a entrevista final, para poder estar exatamente isso, alinhado à expectativa e realidade. E não só porque eu preciso trabalhar, entendeu? Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo, esse primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando um pouquinho sobre o mercado de trabalho, sobre esses desafios, já que a gente tem aí 14 milhões de desempregados oficialmente, né? E é importante a gente conversar sobre isso aqui também no Cultura Geral, porque passa por aí essa ideia de novas tendências do mercado e entender como que as pessoas e as empresas também precisam
se readequar a esse novo momento. Em um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta com a doutora Juliana Carvalho. A gente está falando de recrutamento de pessoas. Não saia daí, é um minutinho só. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre recrutamento aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura. A gente está pensando aqui no programa, neste momento, a gente está conversando e pensando também sobre essas novas possibilidades de recrutamento e de tendências de mercado e como que a gente pode pensar isso até para servir de ponte para algumas pessoas que estão nos assistindo, né, e que está precisando de uma recolocação ou, às vezes, uma colocação no mercado de trabalho. Ô, Juliana, tem uma coisa interessante que eu queria te perguntar, que a gente está vivendo um momento, há muito tempo eu estudo isso aqui no programa, que é o momento da felicidade imediata, em que as pessoas que estão saindo da faculdade, do curso técnico, normalmente da faculdade, com essa nova formação que elas estão tendo, elas não estão se adaptando à frustração, né? Então, às vezes, o nível de competitividade aumentou tanto, está tão exacerbado, que, às vezes, a pessoa não está sabendo lidar com um não, né? Uma avaliação de um currículo, por exemplo, que ela perdeu ali porque ela perdeu a vaga porque a outra pessoa, por exemplo, precisa falar mandarim. E a pessoa fala mandarim, ela também fala mandarim, mas ele tem alguma coisa, ele viveu na China, ou ele tem uma conversação direta com a China. Então, numa entrevista assim, de tete a tete, que precisou de falar e precisou de fazer o teste pessoal ali, conversando, ele se deu melhor. E isso pode gerar uma frustração. Como que a gente pensa nisso? Porque não é porque o outro também ganhou a vaga, que foi colocado, que ele não vai se frustrar, porque às vezes ele chega na empresa também e ele, não era isso que eu queria, e se frustra também. Então, tem mais a ver com a geração que não está sabendo se frustrar mesmo. Assim, que isso faz parte da vida do homem, do ser humano, né? A gente vive mais momentos de tristeza do que de alegria, né? E como é que a gente pensa isso no campo profissional e no campo do trabalho? Porque existe, de fato, uma geração de sofrimento muito grande, uma geração não de pessoas, mas sim do contexto do capital e do modo de produção mais tecnológico hoje, é mais rápido, então acelera mais as expectativas, a ansiedade e também as frustrações. Como é que a gente pensa tudo isso e como é que a gente pensa isso no campo profissional? E os estudos, né, alguns especialistas falam até da geração Z, né, que é tudo muito, muito rápido. E essa busca de emprego, geralmente, né, na parte, por exemplo, que está ali no primeiro,
que você está formando, é a parte onde que você ainda está em dúvidas, né? Você está formando, você está buscando a sua área, você faz parte, né? Que é ali o segundo setênio do jovem e tudo. Aí, o que acontece? Se você recebe um não, eles querem rapidamente correr atrás de outra coisa e mais coisa, e às vezes estão empregados e aí, não satisfeito, buscam outra oportunidade sem experimentar. Então, é necessário fazer uma reflexão, Elis, e eu falo que buscar emprego, buscar uma nova recolocação é uma jornada. Não é em uma semana, em 2 semanas. É você avaliar, é você pensar, é você fazer uma mentalização. O que eu sempre fui bom na escola? O que eu fui bom? O que os meus amigos falam? O que a minha família fala? Né? Então, você vai ter sempre oportunidades de estar direcionando a sua energia, a sua característica, a sua experiência, né? E aguardar a sua escolha de acordo com o seu perfil. Ninguém é reprovado, é simplesmente a questão de perfil. Então, não passou numa vaga, bola para frente, vai para outra. E assim fazendo. E outra coisa também é você depositar já uma expectativa naquela oportunidade. Tem gente que já vai para a vaga, faz a entrevista, e aí ela já pensa como que vai ser o trajeto, aonde que vai deixar o menino na escola, se tem uma academia do lado, né? Nossa, tem uma academia aqui do lado, vai ser bom que eu já vou poder malhar. Tem que desapegar e ir fazendo entrevista e colocar o seu currículo disponível, tem que se posicionar no LinkedIn, que é uma rede onde que você ganha visibilidade para você fazer as entrevistas. Então, a primeira coisa é, olha, não passei? Ok, então eu vou buscar outra oportunidade, né? Eu preciso... faz uma reflexão. Será que eu preciso de investir num curso de capacitação? Será que está faltando? Né? Será que eu consigo fazer esse curso? Será que vai ser bom para mim? Ou como que eu me posicionei? Será que faltou alguma coisa? Sabe? Não é ficar naquela caixinha de, coitado de mim, não consigo passar. Não, é ir para a luta, é pensar, é racionalizar, é mentalizar o que pode ser feito, quais são, tudo é estratégia e planejamento. Então, você vai anotando. Eu sou muito visual, sabe? Muita gente, por mais que a gente esteja na era digital, né? Eu gosto de escrever lá. Olha, essa vaga não deu certo assim, então vamos para outra vaga. Quais sites que eu me candidatei? Quais sites que eu estou tendo um maior retorno, né? Agora, se está muito triste, se você não está conseguindo sozinho, aí eu oriento a buscar uma ajuda profissional, né? Que seja um psicólogo, que seja um coach, que seja uma instituição, né? Então, assim, se não consegue, se não está conseguindo sozinho, busca uma ajuda. Mas é fazer essa reflexão, avaliar as suas estratégias e mudar elas a cada passo dado. Tem um desafio grande aí para essa geração nova, porque eu penso assim, que antigamente, não tão distante assim, você tinha uma base mais sólida, né? Uhum. E isso virou um desafio não só para as gerações, mas também para as gerações que são mais antigas também, que agora tem que buscar uma recolocação, né? Com esse novo mercado, as pessoas vivendo mais, a pessoa se sente, ela tem mais disponibilidade para o trabalho, né? Antigamente você tinha aí, aposentou, a pessoa praticamente parava, hoje não mais, as pessoas hoje, elas pessoalmente mesmo se sentem aptas, fortes e tal, e dispostas a continuarem trabalhando e tudo. Essas pessoas, o que você traria de novo, assim, para que essas pessoas possam entender também? Porque, às vezes, há as dificuldades, né? Porque uma coisa é uma geração que nasce com o telefone na mão, com essa coisa da tecnologia muito, muito exacerbada e muito tranquila. E outra coisa é essas pessoas que estão no meio tecnológico, que ajudaram a construir o meio tecnológico, mas não entenderam a lógica disso tudo, né?
Como é que a gente pensa isso também, Juliana, assim, de trazer essas pessoas para o pertencimento desse mundo digital, já que elas também precisam de uma recolocação, né? Mudou o modelo previdenciário, está mudando as relações trabalhistas, a gente está vendo essa uberização do trabalho. Como é que a gente pensa tudo isso? É uma questão, Ederson, de você também pesquisar, sabe? Que algumas empresas também estão buscando esse profissional que perdeu um pouco do espaço, perdeu no momento, houve alguns desligamentos, mas que também tem um conhecimento que o digital não consegue dar, né? Em matéria de gestão, em matéria de treinamento, em matéria de visão. Então, é necessário ela ganhar visibilidade, conhecer, conversar com amigos, né? Trabalhar ali o que ela consegue, o que ela dá conta, porque tem gente que realmente não vai dar conta, mas tem pessoas que sim, elas aprendem a informática, elas aprendem estar no LinkedIn, elas aprendem fazer cursos de capacitação, né? Mas algumas não. Então, é buscar grupos de vagas, hoje existem grupos até de vagas de faixa etária, sabe? E eu estava fazendo uma mentoria com uma secretária, e ela é secretária executiva. Então, ela estava inserida num grupo de secretária, e aí buscando se inovar, buscando digitalizar os conhecimentos, e de repente ela deu um insight, ela, vou ser secretária autônoma, vou trabalhar da minha casa cuidando da agenda de 2 profissionais. Então, assim, não perder a esperança, né? E não ficar parado também, mas buscar conhecimento no que pode ajudar nessa capacitação, no que um recurso possa fazer. E tá sempre buscando empresas que valorizem também o profissional que perdeu seu espaço e que agora está buscando novamente, porque tem empresas que, inclusive, eles estão buscando pessoas, por exemplo, com uma idade maior, porque exatamente devido ao jovem, às vezes, ser muito indeciso ou estar buscando muito dinheiro rápido e, às vezes, com pouca experiência. Então, é necessário fazer essa busca mesmo e essa ganho de visibilidade e de informação. Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com a parte final dessa entrevista super bacana com a doutora Juliana Carvalho. A gente está falando um pouco de recrutamento, entendendo um pouquinho de mercado, entendendo um pouquinho do comportamento na hora do emprego, na hora da empregabilidade. É um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, não saia daí. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta.
Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Juliana Carvalho e a gente está falando um pouco de empregabilidade e dos desafios do novo mercado, desse mercado digital, nós podemos dizer assim. Doutora Juliana, uma das questões também que nos aparecem hoje no Brasil inteiro, ela parte não só das exigências, né? Nem é das empresas, mas das big techs, das grandes corporações, né, que acabam implementando novas modalidades de condução do trabalho. E a inteligência artificial é uma delas, né? Talvez a mais importante hoje, que vai definir, sabe mais do que você mesmo, né? Como que a gente pensa nesse campo do desvendar do homem, né, da mente do homem, do sujeito, com a inteligência artificial e como é que ela trabalha o sujeito dentro do mercado e como é que ele tem que se adaptar a isso também, e também as pequenas empresas, né, que estão sujeitas a serem engolidas também pela própria inteligência artificial quando ela liga as suas ações, a sua forma de saber, a sua forma de produção, a uma rede maior, né? Porque o algoritmo ele vai fazendo isso, e ela vai ligando isso a uma rede maior que pode vir incorporar essa pequena empresa, ou às vezes até eliminá-la, né? Porque se você consegue ter mais informações dessa empresa, você consegue vender mais para um público com um preço muito menor. Né? Como é que a gente pensa tudo isso e como é que isso interfere não só no mundo dos negócios, mas no mundo do trabalho também? A gente começa a pensar em mais desempregos, né? E mais capacitações, porque por mais que existem a parte mecânica, a parte, né, que é necessário ali a interferência do homem para poder concluir um trabalho, o corte de proporção de vaga é gigantesco, né, Ederson? Então, algumas pessoas que se capacitarem, elas vão conseguir ficar para dar suporte a essa inteligência artificial e outras pessoas não. Então, é uma escolha de ou eu me capacito, ou eu ando junto, ou eu vou ter que me reinventar em outra oportunidade, em outra proporção, né? O e-commerce mesmo é né? Um exemplo aí de como que algumas lojas físicas, alguns vendedores foram demitidos, né? Então, mas agora nós temos também oportunidades das pessoas finalizarem a compra estando em casa, no home office, né? Ajudando ali a venda, por exemplo. Então, por mais que exista a inteligência artificial, existe também essa finalização pela forma mecânica. Mas para tudo isso é necessário capacitação, né? Ou se reinventar em uma outra oportunidade. E por isso é necessário realizar aquela mentalização de onde você vai, para onde é o seu caminho, ou quais oportunidades você poderia explorar na sua vida, para sempre ter uma segunda opção, né? Então, é muito importante isso. Não só para a psicologia, mas para o mundo do recrutamento também está sendo um desafio muito grande? A gente percebe, assim, como eu falei no início, um pouco das pessoas perdidas, sabe? Às vezes elas não conseguem analisar que elas podem fazer mais, ou que elas podem ir para outra área, porque ao mesmo tempo que novas áreas vão surgir, que as áreas vão se remodelando, novas áreas também vão surgindo, sabe, Ederson? Então, a gente vê, assim, algumas pessoas sem esperança, algumas pessoas depressivas mesmo, né? Perderam alguns cargos e às vezes você enxerga até capacidade nelas para estarem em uma vaga, mas elas mesmo ainda não se abriram a isso. Então, tem que se conversar mais, tem que falar sobre essa nova forma de trabalhar, sabe?
essa autogestão de você conseguir trabalhar de casa, por exemplo, sabe? Como você alcançar os seus objetivos, como você traçar as suas metas e não deixar que a ansiedade fique ali na porta, né? Então, é necessário ter essa calma e estabelecer a sua jornada. Planejamento, estratégico, capacitação. E cuidar também da mente. A nossa mente é muito poderosa, né? Sempre. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Gostaria de agradecer aqui a doutora Juliana Carvalho por essa aula que nós recebemos aqui. Eu espero que a gente tenha contribuído um pouco, né, com as pessoas que estão aí procurando uma oportunidade e, por que não, né, contribuir também com as empresas que precisam mudar um pouco o seu olhar, né, para quase que não desaparecerem em virtude das grandes corporações. Nós temos visto aí a Amazon vindo com uma livraria e com uma série, com uma loja grande, né, virtual, que tem, de fato, consumido, quase que eliminado praticamente empresas de estrutura familiar, né, sem entender que o mundo mudou. Então, é preciso pensar nisso também. Muito obrigado, doutora Juliana, foi um prazer conversar com você, viu? Ô, Ederson, eu que te agradeço, viu? E estou à disposição sempre que quiserem falar sobre esse mercado de trabalho. Bom, gente, chegamos ao final mesmo, agradecendo aqui ao pessoal da comunicação, a Raquel, que nos possibilitou essa pauta. Nós ficamos por aqui e voltamos amanhã aqui no Cultura Geral com mais uma pauta super especial. Esperamos todos vocês. Um beijo no coração de todo mundo e voltamos amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral. Apoio Newton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.